Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo vence na estreia da Sul-Americana no sufoco o Ayacucho do Peru, time reserva, alguns jogadores claramente já encerrando o ciclo no São Paulo, a gente precisa falar sobre isso, e os garotos resolvendo mais uma vez. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Venceu, era o que importava. Nessa Sul-Americana, apenas um passa para a próxima fase dentro dessa fase de grupos. Na semana que vem, na quinta-feira, o São Paulo encara o Everton do Chile no Morumbi para continuar pontuando. Como o Everton do Chile empatou o seu jogo, então agora tem duas equipes com 1 ponto ganho e no caso o Ayacucho com 0. O São Paulo já abre na frente com 3 pontos ganhos depois dessa vitória. Importantíssimo resultado, apesar das dificuldades. Mas o que importa pra gente, claro que a classificação é importante, o São Paulo é um dos candidatos ao título dessa competição, embora talvez não seja a prioridade, mas eu sempre acho que a possibilidade de um título, ela precisa ser levada em conta. Ah, mas a Sul-Americana é a Série B da Libertadores, não vale tanto assim. Balela. Levantar uma taça, voltar a conquistar títulos e ainda garantir a vaga na Libertadores, que segundo o Rogério Ceni é o principal objetivo, né? Levar novamente o São Paulo à Libertadores, pode ser via Brasileiro, que vai ser muito competitivo, disputado, muito longo e tudo mais, mas pode ser também via conquista da Sul-Americana. Um título sempre importa. Então, o São Paulo, que é um dos candidatos, começa bem apesar dos problemas. Bom, o time era reserva, descaracterizado, mas vamos combinar. A escalação que o Rogério Ceni colocou em campo, para muitos, no papel, evidentemente, melhor do que o time titular que vinha jogando, que atuou a final contra o Paulista e tudo mais. Claro que não, né? Porque alguns jogadores mais veteranos, mais rodados, que foram escalados hoje, eles já estão claramente, não digo fora dos planos, né? Mas eles estão numa hierarquia abaixo em relação a outros que estão pedindo passagem, que ganharam a titularidade. Mas vamos lá, ó. Ele escalou o Volpi no gol, que fez um péssimo jogo. Como está inseguro o Volpi, como o Volpi não consegue retomar as atuações da sua chegada no São Paulo, né? Depois ele até teve uma certa regularidade, mas goleiro é muito difícil, né? Você tem que dar sequência, se não tem outro melhor no mercado, você vai mantendo, e o Volpi oscilava, né, entre bons e maus jogos. Ultimamente o Volpi tem comprometido, e aí eu acho que tem a ver com confiança também, ele sabe que perdeu a posição, só que aí quando é o momento de repente você fechar o gol e colocar uma dúvida na cabeça do Rogério Ceni, até porque o Jandrei também foi oscilante em alguns momentos quando assumiu o gol do São Paulo, nem assim, o Volpi fez um jogo em que falhou tecnicamente em um dos gols pelo menos. Depois, em alguns momentos, ele saiu do gol de uma forma meio estabanada, assim, e o Ayacucho não tinha muita qualidade, né? E ainda assim conseguiu fazer 2 gols no São Paulo, mas a equipe peruana muito fragilizada, assim, né? Uma equipe que não tem... a não ser o Teixeira esse, né? Que faz uma correria lá pelo lado direito, onde sofreu o Reinaldo. Eu já vou chegar no Reinaldo. João Moreira, garoto da base de 17 anos. Era óbvio que ia sentir o peso da camisa, da responsabilidade, mas achei interessante a medida. Então, dentro de um time de veteranos, né, na sua maioria, o Rogério ainda conseguiu colocar alguns garotos. Apesar de tudo, o Moreira ainda cobrou o escanteio de uma forma muito boa para que o Miranda fizesse o gol de empate naquele momento, o gol que sai a 22 minutos. Então, assim, obviamente que ele errou alguns lances, ele errou alguns passes, mas o lado direito do São Paulo ofensivo, especialmente com o Marquinhos, funcionou bastante, especialmente no primeiro tempo. Mas enfim, o Moreira ainda tem muito para aprender. No banco, inclusive, tinha o Natan, que também é lateral direito da base do São Paulo. É uma forma de você promover a entrada desses garotos. É devagar, é no primeiro jogo assim que ele sente um pouco a estreia, daqui a pouco já se solta um pouco mais. É um jogador muito talentoso que se fala muito bem na base. Então, em algum momento, ele precisava jogar, né? E ainda muito jovem, 17 anos. Arboleda e Miranda, a dupla de zaga. Se você olha inicialmente, você pensa, meu Deus, esses caras podem ser titulares, evidentemente, né? Pela qualidade que tem os dois. O Arboleda, inclusive, marca o primeiro gol logo a 2 minutos. E até pelo jeito que o São Paulo começou o jogo, parecia que a coisa ia desenrolar. Só que foi um jogo meio maluco, né? De tantas fragilidades defensivas de ambas as equipes, a gente acabou vendo um 2-2 até os 22 minutos do primeiro tempo. Porque aí depois o Barrios e o Teixeira marcam às 6 e às 16, viram para o Ayacucho,
e o Miranda empata de cabeça a 22 minutos ainda no primeiro tempo. Vamos seguir a escalação aqui. Reinaldo na esquerda. O Reinaldo terminou, acho que a temporada passada ainda, apesar de tudo, como líder de assistências da equipe. Mas é difícil, né, você ir contra um número tão importante. Se bem que o São Paulo sofreu demais na temporada passada e talvez esse número do Reinaldo ele tenha mascarado porque você acaba se sobressaindo, né? Ele acabou se sobressaindo dentro de uma temporada ruim e irregular e muita gente ainda tem a tendência de apostar no Reinaldo. O Rogério Ceni já na reta final do Campeonato Paulista promoveu a entrada do Wellington, que, por exemplo, não fez um bom jogo no Allianz Parque, mas em outros momentos, como no próprio jogo do Morumbi, os 3-1, foi um jogador super importante, além de outras atuações. O fato é que o Reinaldo não pode mais ser a solução do São Paulo para a lateral esquerda. É um cara experiente, é um cara bom de grupo, imagino que pela relação que tive assim profissionalmente entrevistando, um baita cara, mas eu acho que ele já encerrou o ciclo no São Paulo. Até seria bom para o São Paulo e para ele que ele seguisse outros ares, porque o Reinaldo vai sempre carregar esse fardo, né, de vestir a camisa tricolor numa época em que o time não foi tão vitorioso e esperar dele as decisões pela qualidade que ele demonstrou em algum momento, mas que hoje já não consegue mais. Então é difícil, é cruel até a gente falar dessa forma, mas eu acho que o Reinaldo já caminha para um fim de ciclo, se é que já não encerrou esse ciclo no tricolor paulista. Andrés Colorado, discreto, o Thales, que entrou no segundo tempo, deu uma boa resposta. O Luan, a volta do Luan é importante e significativa, porque esse jogador a gente espera que ele seja titular, mas depois de muito tempo parado, é natural que ele sentisse um pouco. E o Gabriel Neves entrou e, meu Deus, eu já achava essa contratação, digamos, desnecessária pela quantidade de jogadores que fazem essa função no São Paulo e até agora me parece um pouco inexplicável, porque eu não consigo ver nada no Gabriel Neves. O Patrick começou como titular. Gente, o São Paulo, quando se elogiou que havia feito uma boa janela, contratou jogadores do nível do Alisson, do Rafinha, do Patrick e do Nicão. Só dois são titulares, né? O Rafinha e o Alisson. O Patrick teve um grande momento no Internacional, que foi, talvez dois, com o Odair Hellmann, com o Dourado, Patrick e Edenilson, esse tripé de meio campo, e também no time do Abel Braga. Só. O Patrick só jogou com esses dois. E já não vinha sendo a solução para o Inter, mas o São Paulo achou por bem contratar. Não consegue resolver. Ele está no time reserva, ele teve mais uma oportunidade contra um time muito fraco e ele não foi bem. O Juan, jovem da base, que entrou no seu lugar, foi muito melhor. O Marquinhos, que começou pelo lado direito, fez aquilo que se espera dele. Jogador de velocidade, do 1 contra 1, tentou algumas jogadas, acho que teve uma boa atuação. Depois o Toró entrou e para mim até sofreu um pênalti, viu? Sofreu um pênalti no segundo tempo, não tem VAR nessa fase, inexplicavelmente, mas o juiz não marcou. Luciano e Rigoni, jogadores que poderiam muito bem ser titulares também do time. O Luciano eu acho que daqui a pouco pode disputar a posição, né? O Caleri hoje é o titular, mas seja na função do Caleri, seja numa função lateral, né, para fazer o corredor, ou ser um segundo atacante. O Luciano, que também ficou muito tempo parado, né, tem uma dificuldade de sequência aí, é um jogador que já demonstrou, os números dele são ótimos no São Paulo. E ele foi decisivo, porque ele marcou o gol de pênalti lá no finalzinho do jogo, sofrido pelo Juan. O Juan sofre o pênalti, que foi muito bem marcado, esse sim, pelo árbitro. E o Rigoni, cara, a gente está esperando ainda, até fez alguma outra jogada, mas a gente está esperando ser aquele jogador que chegou ainda sob o comando do Hernan Crespo. Bom, gente, foi uma vitória que é necessária, como eu disse, mas muito abaixo por aquilo que se espera. Acho que jogadores como o Thiago Volpe, como o Reinaldo e, infelizmente, eu digo como o Miranda, parece estar encaminhando para um final de ciclo do tricolor. O Miranda, que apesar do gol, teve vários problemas de cobertura. Tem um drible que ele toma no segundo tempo pelo lado direito, em que o cara consegue dar o corte e mantém a bola em cima da linha sem deixar ela sair, e que ele não consegue parar o cara, visivelmente de um cara que não tem mais a disposição física, já não consegue mais acompanhar certos atacantes,
E olha que estamos falando de um time muito fragilizado do Peru, como é a equipe do Ayacucho. Era necessária a vitória, mas essa vitória ela passa por muitas dificuldades. De um time descaracterizado, que sofreu com entrosamento, evidentemente, né, porque são jogadores que não jogam juntos o tempo inteiro. Tem a adversidade de ser fora de casa, de viagem, enfim. Todo esse aspecto a gente, obviamente, entende. Mas como eu tenho dito, inclusive no que vale para a Libertadores, vale para a Sul-Americana, isso não interessa muito, não dá asterisco para que você consiga garantir uma vaga ali na frente. O que vale realmente é a vitória. Só que a gente precisa analisar de que forma esse trabalho do Rogério está sendo feito para projetar o restante da temporada. Mal comparando, porque obviamente não são as mesmas equipes, não é o mesmo contexto, mas eu tava na cabeça Ayacucho. O Grêmio venceu o Ayacucho na Libertadores, na pré-Libertadores do ano passado. Foi a primeira pré-Libertadores que o Grêmio enfrentou. O Grêmio venceu no Peru 2-1 e goleou esse time por 6-1 no jogo em Porto Alegre. E aí você pode pensar, bom, mas é claro, né? Era o Grêmio. O Grêmio, na sequência, foi eliminado para o Independiente Del Valle, depois caiu na Sul-Americana, foi eliminado também e terminou o ano rebaixado. Então não é parâmetro, porque é uma equipe muito fraca, em que o Grêmio, com todos os seus problemas que apresentou no ano passado, ainda passou por cima desse Ayacucho. O nível da Sul-Americana ele é inferior, mas obviamente isso não significa que você não vai encontrar dificuldades. De novo, o que eu preciso analisar do São Paulo é a sequência daquele trabalho da reta final do Paulista, que deixou uma má impressão na final do Allianz, mas é óbvio porque pegou um time muito mais bem preparado e superior, como é o caso do Palmeiras jogando em casa, que reverteu a vantagem conquistada pelo Tricolor. Mas também é difícil analisar a sequência desse trabalho, porque no primeiro jogo o Rogério Ceni optou por poupar jogadores. Porque é natural, gente. O desgaste físico dessa temporada vai ser insano. E já tem jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro no próximo domingo. E é óbvio que o São Paulo precisa prestar atenção no Brasileiro para não deixar acontecer o que aconteceu no ano passado, em que o time escapou da degola na penúltima rodada no jogo contra o Juventude, que o Luciano foi lá e fez 2 gols, no 3-1. Não dá. Não dá para você contar como o Grêmio ficou deixando passar. Não. E os primeiros 8 jogos fez apenas 2 pontos, eu acho, se eu não me engano. Nenhuma vitória nos primeiros 8 jogos. Não dá. Você não recupera mais. Então o brasileiro é importante. Por isso o Rogério optou por preservar. Aí você vai para o elenco, boas opções. No papel. Na prática, muita coisa precisa ser repensada. O que vocês acharam da partida? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!